convidado de hoje, ele dispensa apresentações, mas mesmo assim eu tenho que falar. Ciro Gomes, eu falo Cid Gomes porque tinha o Cid Gomes do Exército, me desculpa. Ciro Ferreira Gomes foi governador do estado do Ceará, prefeito de Fortaleza, ministro de Estado 2 vezes e deputado federal. É uma das pessoas que tem uma das maiores participações na vida nacional, porque foi candidato a presidente diversas vezes, e uma das maiores mentes pensantes desse país. Uma pessoa que conhece efetivamente o Brasil e, sobretudo, né, como dizia o saudoso Leonel Brizola, um homem de ideias. Então, com vocês hoje, Ciro Gomes. Boa noite, Ciro. Bem-vindo a bordo aqui no canal Arte da Guerra. O Brasil tem jeito? Boa noite, meu caro comandante Robson Farinazzo. Boa noite a todos os combatentes aí do Arte da Guerra, entre os quais eu me incluo. Você sabe que eu sou seu assíduo, não só espectador, mas admirador. Ainda estava agora no bastidor falando como é impressionante que você, se me permite chamar assim, por detrás de toda a massa de propaganda, de manipulação, tem acertado praticamente sozinho naquilo que se pode chamar mídia brasileira em todos os aspectos, os desdobramentos desse complexo conflito na Ucrânia. Portanto, eu tenho a alegria de saudá-lo. E, enfim, o Brasil tem muito jeito. Eu digo mesmo assim, sem nenhum medo de errar, que entre todos os países do mundo periférico, ou seja, fora daquele grupo de países privilegiados, do dito primeiro mundo, agregado agora com China, fora desses países, o país que mais objetivamente tem condições de virar o jogo e superar suas dificuldades e ser uma civilização alternativa, referência para o mundo, isso é o Brasil. E isso não é patriotada, não, de um amante zeloso da nossa pátria, como eu sei que o amigo também é. Isso é porque eu conheço objetivamente os fatos do desenvolvimento. Ciro, eu queria te fazer uma pergunta. Nós tivemos uma apresentação recente, né, contigo e o ministro Aldo aqui em São Paulo, foi muito bacana, nós retransmitimos aqui no canal, o pessoal gostou bastante. Eu acho que uma coisa que se toca, né, que toca os brasileiros, porque faz parte do dia a dia, é a reindustrialização do país. É possível reindustrializar o Brasil? Como é que você vê isso aí? Mais do que possível, é absolutamente necessário e inadiável. Eu lhe explico por quê. O povo brasileiro é justo, não é? Aspira, deseja e tem direito de desejar viver como vivem todos os povos do mundo. Sabe como é? Hoje em dia, o jovem mais pobre do sertão do Nordeste, da periferia do Rio de Janeiro ou dos rincões profundos do nosso centro-oeste, do nosso Brasil central, eles têm a mesma informação de qual é o estándar ótimo, do padrão ótimo, as coisas mais legais que existem no mundo e têm um legítimo desejo de acessar essas coisas. Não é? Então, as pessoas conhecem o celular de última geração, conhecem os tablets, conhecem os videogames, conhecem as roupas de marca, conhecem os novos materiais, os meios de diagnóstico médico. Quem é que aceita mais hoje em dia, né, fazer uma consulta com um médico distante ali, ouvindo o pulmão da pessoa com um estetoscópio de madeira ao modo do século XIX? Ninguém aceita mais isso. Então, é absolutamente necessário que o Brasil entenda isso, né? Que a legítima aspiração por um consumo moderno, sofisticado da nação brasileira não se sustenta, comandante, não se sustenta se o Brasil virar aquilo que a nova ordem internacional determinou para nós. Uma grande fazenda de produção de proteínas animais e vegetais e um grande buraco de mineração de petróleo e minério de ferro e outros minerais sensíveis. Isso tudo, quando os preços vão para cima, isso está acontecendo mais ou menos agora, já num certo ciclo já se exaurindo, há um saldo do estrangeiro em dólar que paga a conta de um buraco cada vez maior que proíbe o país de crescer. Então, a questão da indústria é uma questão de sobrevivência, antes de mais nada. Só a indústria é capaz de um lado, pagar melhores salários, de outro lado, recolher tributos para financiar as políticas públicas, a infraestrutura do país, e, de outro lado, exportar valor agregado para compensar o buraco imenso que nós temos hoje. Então, quando o Brasil cresce 2%, que é isso que nós estamos crescendo há 20, 30 anos, na média, 2, nada, com a população ainda crescendo quase isso, então a renda por cabeça no Brasil praticamente está estagnada. Então, veja, quando o Brasil cresce 2%, se você separar a conta do que o Brasil paga em dólar para o estrangeiro, de produtos manufaturados, industrializados,
daquilo que o Brasil exporta para o estrangeiro de produtos industrializados, o buraco se aproxima de 130 bilhões de dólares. Lembrando que cada dólar desse vale R$5, nós estamos falando aí de 700, 800 bilhões de reais de buraco na conta do país com o estrangeiro. Quando soja, milho, boi, galinha, não é, minério de ferro, petróleo estão em alta, vem dólar de fora e mais ou menos mascara esse buraco. E aí você tem a ilusão que nós estamos vivendo mais ou menos agora de novo. Quando esses preços caem, e eles caem ciclicamente, quando esses preços caem, o que é que acontece? O buraco fica sem financiamento. Ou seja, o Brasil fica com um rombo em dólar, e quando você tem uma grande demanda por dólar e não tem os dólares para pagar, o preço do dólar em real cai, que é aquilo que são nossas crises cambiais. Então, veja, é um assunto intrincado, mas nós precisamos ajudar o nosso povo a entender. E aí você me pergunta, é possível industrializar? De novo, se tem um país no mundo que tem condição de reverter o quadro mais desastrado de desindustrialização da história do capitalismo mundial, esse país é o Brasil. Por quê? Indústria é tecnologia. Você dando uma olhada assim, poucos países periféricos do mundo têm uma comunidade científica e tecnológica tão sofisticada, qualificada quanto a brasileira. Veja, você conhece mais de perto o IME, Instituto Militar de Engenharia, o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, são institutos tecnológicos de excelência global. Não por acaso você tem ali o CTA do lado e você tem a Embraer como produto disso. Estou dando exemplo prático. Então, só existe 8 países do mundo que sabem fazer um avião. Aqui está o Brasil entre os 8. E por que não química fina? E por que não o complexo industrial da defesa? Eu vejo seu combate aí com a questão da Avibraz. Por que a Avibraz se levantou tão poderosa? Porque o governo, né, e as Forças Armadas, percebendo a necessidade estratégica de termos uma indústria de defesa nacional, botou muita grana ali, desenvolveu coisas importantes. Resultado, agora, a Avibraz está sem escala, está sem financiamento, está enfim, sem acesso ao comércio exterior, uma série de fatores por conta de ideologia política, e ela simplesmente está quebrando. Qual é a solução que os canalhas... E desculpa, eu às vezes exagero um pouco, mas quando eu penso nessas coisas, não vem outra palavra. O que é que os caras estão fazendo? Entregando para o estrangeiro. Percebe? Entregando para o estrangeiro o resto de indústria de defesa que nós temos. Isso chega a ser pitoresco se não fosse tão trágico. Então, veja, reindustrializar o Brasil é possível por quê? Porque nós temos inteligência tecnológica, eu já falei, nós temos um mercado interno muito grande, em que a ferramenta da compra governamental, comandante, só essa ferramenta, que é protegida pelo nosso status na Organização Mundial do Comércio, ou seja, não há ilegalidade internacional nenhuma, só a compra governamental em defesa, no complexo industrial da saúde, são capazes de superar esse buraco que eu lhe falei de 130 bilhões de dólares. O governo federal compra por ano do estrangeiro, gerando emprego na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, 18 bilhões de dólares. Lá vamos de novo multiplicar por 5, estamos falando de quase 100 bilhões de reais por ano. Dinheiro que já está ouvindo a conversa. Percebe? Porque outros países não têm o dinheiro. Vê o que está acontecendo na Argentina. A Argentina não tem um centavo de dólar para pagar nem as contas essenciais dela. O Brasil gasta, já está gastando dinheiro. Qual é o país do mundo que tem como nós esse ponto de partida? Depois você veja, complexo industrial do agronegócio. Se eu estiver sendo longo, me interrompa. Mas eu gosto de dar exemplo. Mostra as ideias, é isso que o pessoal quer ouvir mesmo. Eu gosto de dar exemplo para a gente saber que o Brasil tem condição prática. Eu não sou um patriota apaixonado sozinho, não. Eu estudo os problemas e vejo os potenciais. Então, veja, a metade do que o Brasil gasta, aí são os empresários, com a produção rural mais competitiva do mundo, é importada do estrangeiro. Metade. Você destacou aqui no seu Arte da Guerra o conflito da Ucrânia. No dia seguinte que a Rússia invadiu a Ucrânia, os fertilizantes pagos pelo agricultor brasileiro subiram 200%. Faz sentido um país como o Brasil, que tem todos os fosfatos, todos os nitratos, toda a matéria-prima absolutamente disponível no nosso próprio solo, no nosso próprio subsolo, importar quase todo o fertilizante que nós usamos na agricultura mais moderna do mundo, que é a brasileira, importando do estrangeiro. Sabe, você tem
100% dos implementos agrícolas, dessa agricultura sofisticada de precisão, que é guiada por GPS, que faz a economia do fertilizante, que vai e faz a colheita inteligente, vai sabendo ali em cada polegada quadrada do chão onde é que precisa botar mais ou menos fertilizante. Eu já vi tudo isso lá, Lucas do Rio Verde, esse universo extraordinário que o brasileiro da cidade não conhece, eu conheço bem. Tudo vem do estrangeiro. Tudo vem do estrangeiro. E o máximo de agregação de valor na agricultura brasileira, depois da produção, da porteira para fora, é esmagar a soja, já está entregue para multinacionais. Então você tem saúde, defesa e, por fim, só para dar exemplos, você tem o petróleo. Ô, meu irmão, deixa eu lhe dizer, agora, como no Bolsonaro, o Brasil está virando um exportador de petróleo bruto, crescente a exportação de petróleo bruto e decrescente a produção brasileira de derivados. Ou seja, nós estamos fazendo o inverso do que o mundo faz. Nós estamos exportando matéria-prima bruta e estamos aumentando o volume de gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, meu caro comandante. Meu caro comandante Farinazo, 100% do querosene de aviação dos nossos aviões civis e militares são hoje importados dos Estados Unidos. Se alguma razão econômica não ficava evidente que o Brasil já foi autônomo nisso, a questão da acessibilidade estratégica. Como é que eu dou a um fornecedor do meu insumo básico? Sabe como é? O caça-gripe só voa com querosene de aviação. Se não tiver querosene de aviação, ele serve para amarrar jumento ou pendurar paletó. Percebe? Então, veja, aí está de novo. Qual é a dificuldade do Brasil ser autônomo em matéria de derivados de petróleo? Então, todo esse complexo industrial de petróleo, gás, bioenergia, caramba, energias alternativas. O Brasil tem expertise, eu estava lendo um artigo do professor Paulo Gala hoje, eu nem sabia, eu todo dia descubro uma coisa nova, não é, de um país extraordinário que está aí, não é, aguardando políticos que liderem a libertação do Brasil dessa tragédia de mediocridade, de fisiologia e de corrupção. O Brasil é um país, entre poucos do mundo, que tem meio caminho andado para a questão da fusão nuclear, que é a energia limpa, não é, por excelência que se espera. O Brasil pode ser um protagonista global de hidrogênio verde, porque nós temos ventos, nós temos solo, nós temos, enfim, uma costa de 8.400 quilômetros onde uma energia offshore pode ser gerada. Eu cansaria o seu espectador, à noite aqui, descrevendo os potenciais extraordinários. Agora, pergunta para mim, o que está acontecendo em matéria disso? Nada. Ou o oposto, estamos desindustrializando o país. Mas essa é a preocupação que a gente tem, Ciro, porque olha só, o mundo está dando uma virada geopolítica, não adianta mais, a gente já não pode mais esconder, né? O elefante, eu falo sempre aqui, brinco sempre aqui no canal, o elefante, não é que o elefante está na sala, ele está dançando na sala, né? Não dá mais para esconder isso daí. E a gente está nessa vertente, né? Uma ordem mundial que está se esfacelando, está nascendo outra, com novos caminhos, mas novos desafios também, né? E eu sei que você tem uma certa preocupação com relação aos BRICS, você tem uma visão menos ufanista, uma visão mais centrada, né? Que o Brasil ele entra para esse bloco, lógico, é saudável, é importante, mas nós tínhamos que ter feito a lição de casa, né? Como é que eu queria que você desse essa visão para o pessoal. Olha, que é muito importante. Lutar por uma nova ordem internacional é fundamental para o Brasil por dois conjuntos de argumentos, um de natureza política e outro de natureza mais pragmática. De natureza política, nós precisamos garantir, ainda que haja muita ingenuidade no ponto de partida disso, mas a gente não pode abrir mão de ser idealista só porque as dificuldades são muito grandes. Se você já na partida abrir mão do ideal, vira isso que está aí, um pragmatismo que não vai dar em coisa nenhuma, senão em tragédia. Então, veja, o Brasil precisa lutar por uma ordem internacional que seja assentada no direito e não na violência, porque hoje o que preside as relações internacionais, você sabe bem disso, são interesses econômicos e força, violência. E o Brasil é um país que não tem equipamento nem vocação para uma coisa nem outra, né? Nós temos uma formação, né, pacifista, o nosso último grande conflito foi a Guerra do Paraguai, nós tivemos aí pequenas escaramuças na questão da Guiana, Guerra da Lagosta, mas que não se desdobraram em grandes questões. Portanto, é um país que botou até na sua própria Constituição, às vezes eu me questiono se isso foi prudente, não é? A proscrição unilateral de artefatos nucleares. E nisso lideramos todo o continente latino-americano,
que não tem arma nuclear, artefato nuclear. Isso nos dá autoridade moral, né, para lutar no mundo por uma ordem jurídica assentada no direito e não na violência. Ainda que isso seja, na partida, ingênuo, mas eu não sou nada ingênuo. O fato de defender isso, por exemplo, nos protege de tomar lados em conflitos como essa guerra por procuração que está acontecendo hoje da Ucrânia invadida pela Rússia. Porque ali você tem claramente um conflito de dois direitos. Um direito à autodeterminação e a não intervenção estrangeira em assuntos domésticos, como é o caso da Ucrânia, porém a Rússia, a velha União Soviética, especialmente a Rússia, não ia poder jamais aceitar passivamente que a OTAN, uma instituição completamente anacrônica, dado o fim do Pacto de Varsóvia, encostasse suas tropas, mísseis, etc., na fronteira. Eu tenho chamado a atenção de quem me acompanha que a distância entre Helsinki, capital da Finlândia, e São Petersburgo, que é onde nasceu o Putin, é mais perto do que Fortaleza de Juazeiro do Norte, né? Aqui no Ceará. Então, Fortaleza, Juazeiro do Norte dá 600 e poucos quilômetros, Helsinki para São Petersburgo, Helsinki agora a Finlândia entra na OTAN. Como é que o Putin pode aceitar passivamente isso, não é? Se não foi levado ao canto da parede. E veja, isso não interessa para o mundo. Então, essa primeira ordem de interesses é pela uma ordem internacional assentada na paz, no direito e não na violência, etc. A segunda ordem de interesses responde mais imediatamente à sua pergunta. E é que o Brasil tem que ter clareza do que ele quer nesses aforamentos internacionais. Me preocupa muito a retórica do Lula, que parece ser muito mais uma retórica de autorreferência, né, de quem está passeando aí uma habilidade política, uma simpatia, um carisma que lhes são evidentemente peculiar, porém o interesse brasileiro muitas vezes está sendo posto em xeque por falta de percepção, porque não há percepção interna de o que é que o Brasil tem a jogar nesse jogo. E aí o que é que podia elucidar isso para nós? É o que eu defendo. Nós temos que testar os nossos parceiros do BRICS, Índia, China, Rússia, África do Sul, especialmente agora, Irã e Arábia Saudita, que têm grandes potenciais conflitos e vão pela primeira vez na ordem moderna participar de um aforamento conjunto, mas isso traz para o nosso ambiente, para o nosso contexto, grandes ameaças, grandes riscos. Né? É só ver o que está acontecendo em matéria de desenvolvimento de tecnologia nuclear em Teherã e como é que os americanos têm reagido a isso. Né? Enfim, o que é que nós temos que pedir para realmente estabelecer uma relação pragmática? Um regime de preferências comerciais industriais que guarda coerência com aquele primeiro conjunto de perguntas que o amigo me fez. Por onde é que o Brasil vai se industrializar? Nós devemos saber por onde montar a política industrial aqui dentro, e um dos elementos disso é acesso a mercado. Nesse acesso a mercado, nós precisamos, nos aforamentos onde o Brasil estiver com algum protagonismo, como pode potencialmente ser o BRICS, nós temos que exigir, pedir, reclamar, suplicar, usem os verbos que quiser, não é? Um regime de preferências comerciais industriais. Segundo, um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Veja bem, a Índia acabou de colocar com 75 milhões de dólares, isso é uma lição muito importante para os distritos do Brasil. 75 milhões de dólares para um país como o Brasil é um trocado. Pois bem, a Índia meteu uma sonda no lado oculto da Lua, está pesquisando a ocorrência de oxigênio, de outros minerais, outros gases, no polo sul da Lua. Pois bem, o Brasil, para lançar seus satélites militares, o Brasil se utiliza da tecnologia de foguete dos outros. Nós perdemos ali naquele grave problema que aconteceu, até hoje aquilo me cheira muito mal, em Alcântara, a explosão do nosso veículo lançador de satélite, e nunca mais conseguimos nos recuperar. Entremente, não foi desfeito até agora, se entregou Alcântara para uma potência estrangeira que veda o acesso de brasileiros a determinados ambientes, para você ver a questão grave, né, como se preserva a propriedade intelectual no mundo, e o Brasil é um país completamente desprotegido. Então, preferências comerciais, industriais, transferências tecnológicas sensíveis e chave de uma nova ordem internacional. Nós precisamos criar um conjunto de ferramentas de financiamento rebeldes às instituições do Bretton Woods, que são o FMI, o Banco Mundial, o BID, que os norte-americanos controlam.
e que é o grande braço objetivo de subordinação da humanidade, quase toda, especialmente a humanidade periférica, ao ideário neoliberal que interessa a eles e que, na verdade, ninguém mais defende em canto nenhum do mundo. Essa é uma característica dessa nova ordem que está surgindo, né, e que pode ser uma vantagem estratégica para o Brasil. Ou seja, um sistema de financiamento. E aí o que tem? O Banco do BRICS, comandante Farinazzo, que o Lula mandou a Dilma para lá para presidir, é menor, sob o ponto de vista de capital, de possibilidade de financiamento, do que o Banco do Nordeste. Um banquinho, né, aqui do nosso país. O nosso BNDES é maior do que o Banco Mundial. Esse é o tamanho do Brasil que essas cabeças de prego que nos dirigem não percebem. Então, ampliar a capitalização do BRICS, fazer com que o Banco do BRICS seja inovador, não é? Estimulando, financiando a disseminação das práticas modernas, das novas tecnologias, da economia do conhecimento nos países do seu entorno, da sua influência e até para o mundo. Isso é a grande tarefa. Seria, olha, pano para manga para nós trabalharmos 20 anos transformando o BRICS numa coisa que de fato seja relevante para tal nova ordem internacional. Ô Ciro, mas aí que está o problema, né? Com todo o conhecimento que você tem da economia, tudo que você já militou aqui no Brasil, você acha que essa ordem de Bretton Woods, ela acabou mesmo? Você acha que vai sobrar alguma coisa dela ou daqui para frente tudo vai ser diferente, como diz o Roberto? Olha, vai tudo daqui para frente ser diferente, porque duas coisas, pelo menos, aconteceram. Uma, que teve uma transcendência importantíssima, são desses fatos trágicos que movem a humanidade, que foi a pandemia. Então, de repente, a pandemia revelou a absoluta insustentabilidade desse modelo de divisão internacional do trabalho, em que, para o Brasil, por exemplo, nós ficamos aqui dependendo da China para importar máscara. Máscara de coisa. Respirador, nosso povo morrendo sem fôlego, e a gente numa fila, governadores desesperados sendo acusados pelo Ministério Público de superfaturamento, porque entramos numa fila. Pelas tanto, o consórcio do Nordeste comprou respiradores, os Estados Unidos tomaram os respiradores porque o avião fez uma escala na Flórida. Percebe? Então, o mundo acordou, na questão das vacinas, enfim, para essa necessidade de uma renacionalização sob o ponto de vista econômico. Claro que agora, naquela noite ali que nós tivemos juntos, eu tentei ponderar isso, porque o nacionalismo na Europa virou um refúgio, não é, de canalhas. O nacionalismo na Europa está sendo o grande pretexto para atitudes xenófobas, não é, para discriminação de imigrantes, para uma série de coisas meio neofascistas, meio protofascistas que estão acontecendo. Não é o caso na questão econômica. Por quê? Porque o mundo não tem condições iguais de produzir e de trabalhar. Se você olhar, por exemplo, a taxa de juros no Brasil é há 30 anos a maior taxa de juros do mundo. E desde 2008, um empreendedor dos Estados Unidos, da Europa, da China, do Japão, do Vietnã, de Singapura, trabalha com juro negativo. Ou seja, se eu tenho uma competição neoliberal sem barreira, cada qual por si, e que o consumidor decida, né, isoladamente de outros valores, o que lhe importa, o que acontece? Quem se financia 30%, 40%, 50%, 60%, 70% de juros ao ano vai competir com quem se financia a zero? Não fica meu irmão. E esse é o problema, o primeiro grande problema brasileiro. Nós estamos destruindo a nossa base produtiva a pretexto de que somos neoliberais e queremos consumir o bom, bonito e barato sem qualquer ordem de consideração. O resultado cai na conta de dólar e, ciclicamente, o país quebra. Olhando o grande quadro, o Brasil não cresce. Pela primeira vez na história, passamos 10 anos todinhos, 10 anos inteiros, 11 a 21, crescendo zero. Enquanto a população cresceu aí quase 18% no mesmo período, ou seja, estamos empobrecendo a sociedade brasileira. Então, essas questões estratégicas, não é, a gente tem que posicionar, mas elas revelam uma grande contradição, que é com o que eu acabo concluindo a minha análise. O Brasil tem tudo para resolver seu problema, mas lhe falta uma questão gravíssima, que é a concepção política. Onde é que eu me compenso? É que a política é uma variável da democracia, é a linguagem da democracia. Pode ser que um dia a nação brasileira acorde, né, enquanto ainda seja tempo. Ô, Ciro, mas também tem um negócio, né? E eu vou falar de uma palavra aqui
que você foi muito vítima dela e a gente carregou a mesma cruz lá no PDT, né? Que é a polarização. Fica muito difícil a gente conseguir fazer alguma coisa aqui no Brasil com essa polarização absurda, né? Muito complicado. O próprio Congresso acaba se perdendo em questões menores em função disso. Né? Comandante, isso não é por acaso. Se, como o amigo faz, a gente tiver em atenção o que está acontecendo no mundo, esse é um sinal dos tempos. Sim. Há um colapso das concepções, isso aconteceu na Europa, quando surgiu uma competição selvagem, agressiva, da China, especialmente, mas do Japão, de Singapura, dos tigres asiáticos, Coreia do Sul, etc., os europeus ficaram ali numa contradição. Eles tinham um produto industrial muito sofisticado que competia solitariamente, qualquer que fosse o preço, por duas razões. A primeira é que eles estavam praticamente sós nesse universo de modernidade. Estavam junto com os americanos, estou falando do Atlântico Norte. E a outra coisa é que eles tinham uma ferramenta de financiamento deles, que era o Império Colonial. Pouca gente dá valor a isso, mas repare, agora está acontecendo, agora no Níger, não é um golpe de Estado ali na região do Sahel, que a gente não dá a menor bola, não presta atenção, mas é bom a gente botar as barbas de molho. Na região do Sahel é o quarto país, Burkina Faso, Mali, e não lembro agora o outro, que acontece uma ruptura do regime, um golpe militar, cujo discurso em comum é um nacionalismo contra as potências coloniais e os seus resíduos. Agora é contra a França. Olha o tamanho do pepino. 2/3 das usinas nucleares que usam urânio na França, o urânio é fornecido pelo Níger. E o general que deu o golpe, se não me engano, Tainti, enfim, o nome dele, o general, primeira providência, declarou uma moratória na exportação de urânio para a França e determinou a retirada de tropas francesas estacionárias lá no território do Níger. Ora seja, o que está acontecendo? São os rudimentos finais, os rangidos de dentes finais de um gravíssimo processo de descolonização que tirou uma das pernas de sustentação da ineficiência, põe aspas nisso, europeia na grande competição global. Por isso eles financiaram o Estado de Bem-Estar Social. Eles criaram um Estado de welfare state para atenuar no território europeu o grande conflito da Guerra Fria. Ora, eles eram o tabuleiro do xadrez. Não existia missa intercontinental. Onde a coisa ia quebrar em cima era o território deles. Então, eles desenvolveram a social-democracia. Qual era a ideia da social-democracia? Era pegar o ideal da igualdade do socialismo com o ideal da liberdade do capitalismo e associar num novo regime que fosse capaz de, vamos dizer, de distensionar o conflito da Guerra Fria. Funcionou. Relativamente, eles produziram as melhores manchas de equidade, de igualdade do mundo, mas financiaram isso com essas duas pernas que sumiram. Primeiro, a solidão concorrencial. Eles não tinham ninguém com competir, portanto, o produto saía deles com o preço que fosse, com isso eles pagavam, né, saúde para todo mundo, educação para todo mundo, subsídio ao transporte, infraestrutura extraordinária, ciência e tecnologia de ponta, etc, etc, etc. E a outra perna é a descolonização. Você imagina, quando acabou a guerra, a Inglaterra, o Reino Unido, dominava a Índia. Não é brinquedo, era uma colônia, até ontem. Né? Dominava trechos importantes da China, Hong Kong como um elemento colonial explícito, mas toda a conexão com a China era, vamos dizer, exploração britânica. E na África, então, nem se fala. Né? Não se fala da exploração colonial pesada que financiou isso. Quando morreu essa coisa, eles desenvolveram o neoliberalismo. Então, qual era a ideia? Ora, fica óbvio que o meu produto não está conseguindo competir porque tem uma cunha fiscal muito pesada onerando ele. Então, se eu quero consertar a coisa... a Europa colapsada com sublíderes, mas a merda, desculpa, a tragédia, eu agora não tendo mais os protocolos, né, de candidato, estou falando assim meio à vontade. O desastre é que nós não somos a Europa. Nós não temos um estado de bem-estar social, a não ser na nossa Constituição. E o nosso problema nunca foi o excesso de carga fiscal sobre a produção. Pelo contrário, nós temos um excesso de carga na produção porque não temos carga fiscal na especulação patrimonialista. É o único país do mundo desenvolvido,
todos os organizados que não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais e cobra de quem ganha 2 salários mínimos imposto de renda. Então, essa é a grande distorção brasileira. Mas qual é a nossa tragédia? É que quando a esquerda, não é? Quando a esquerda europeia colapsou a nossa também. E aqui, infelizmente, a esquerda é um homem só, que nunca parou para ler um livro, nunca parou para discutir nada e que faz a apologia da ignorância. Essa é a tragédia. Mas, enfim, uma hora dessa, eu volto a dizer, o nosso povo acorda. Ô, Ciro, mas você tocou num assunto que... Eu vou te contar uma história curta, mas aí eu quero ter os comentários. Tocou numa coisa interessante, até você tinha falado da palestra lá junto com o Aldo, você falou isso, eu repeti esse comentário aqui no canal, que é o problema de financiar o estado de bem-estar social da Europa. Eu não sei de onde eles vão tirar dinheiro agora. Vou te contar uma história muito curta. Amigo meu, a filha mora na Europa, ela namora um francês, eles vieram passar uns dias aqui no Brasil. E o moço passou mal, foi atendido numa UPA brasileira. E ele ficou bobo de ver que ninguém cobrou nada, foi bem atendido, né? Não se pediu nada, não se cobrou nada. Falou, pô, isso na Europa, nos Estados Unidos é impossível. Eu vi no jornal hoje, no Los Angeles Times, os americanos estão indo para o Vietnã buscar tratamento médico. Para o Vietnã. Americano cruzar a fronteira do México para fazer tratamento dentário é a coisa mais comum. Então, a gente não dá valor a algumas coisas, porque bem ou mal, no Brasil ainda tem que se melhorar muito, eu não tenho dúvidas disso. Mas a gente ainda tem um sistema de saúde, lógico, está a anos-luz que deveria ser. Mas eu vi, saiu uma reportagem, eu vou te mandar depois o documentário da Deutsche Welle, que saiu de 40 minutos, sobre o problema da Inglaterra hoje. O médico te atende, ele tem 10 minutos para te ouvir, ele só pode cuidar de uma doença. É uma loucura o que esses anos de neoliberalismo fizeram para a Europa. Então, eu falei esse comentário que eu queria a tua opinião, a tua análise, sobre qual que a gente mesmo colocou aqui. Daqui para frente tudo vai ser diferente. A mola esticou, ela não vai voltar ao tamanho dela. Como é que você vê essa... Não, pode falar, falei. Não, veja, a sua pergunta é extremamente inteligente, de novo, e ela vai ao ponto do grande desafio que é o debate no Brasil, aqui e agora. E isso situado no mundo. Então, veja, nós anunciamos na Constituição de 88 um estado de bem-estar social. A literatura chama de welfare state. Então, sim, nesse estado de bem-estar social, nós anunciamos ali que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso parece letra morta, mas não é não. Agora mesmo, o Supremo Tribunal Federal determinou o pagamento pela União Federal de um remédio experimental cuja ampola custa 6 milhões de reais para uma criança aqui no Ceará mitigar os seus dramas, né, de uma doença raríssima que tem. Por que o Supremo deu isso? Porque está escrito na Constituição que é um direito. E ela, ao dizer que é um direito e dever, ela não impõe condicionalidades, que acontece, por exemplo, na Inglaterra, e não restringe nível de complexidade. Qual é a solução que nós temos que dar para o subfinanciamento disso? Porque o que o povo se queixa, com razão, é de que não funciona. Então você tem, especialmente na porta da emergência, que é meio caótica, as pessoas chegam do jeito que estão aí, vítima de bala perdida, de acidente de motocicleta e violência banalizada, etc. Elas chegam e elas vão para aquelas camas de corredor e tal, e a TV só gosta de mostrar isso, né? Mas, enfim, o nosso problema é de subfinanciamento. Só para você ter uma ideia, a Inglaterra, o Reino Unido, gasta 8 vezes por cabeça o que o Brasil gasta. 8 vezes por cabeça. E os custos de saúde, eu já tentei mostrar aqui na pergunta anterior, tirante salário, praticamente estão globalizados. Por quê? Porque o Brasil está importando tudo do estrangeiro. Tudo. Sabe? Tudo mesmo. Prótese, cama de hospital, bengala, cadeira de roda, 85% dos fármacos, química fina, tudo é importado do estrangeiro. Ora, tudo que vem do estrangeiro, o preço está globalizado, é em dólar. Então, o inglês paga em dólar, nós pagamos em dólar. Se ele importa da Índia e nós importamos da Índia, pagamos igual. Então, veja, apesar de termos 1/8 do gasto por cabeça, nós temos um sistema de saúde que é infinitamente mais generoso e humanista do que o da Inglaterra, e mais grave, que os Estados Unidos não têm sistema público. Eu assisti, comandante Farinazzo, um cidadão, eu tenho uma relação lá com a Universidade de Harvard, passo períodos lá longos, agora mesmo passei de 3 meses, estou rabiscando um novo livro. Pois bem, uma vez eu assisti numa rua de Boston
um camarada foi atropelado e estava ali um caco de osso saindo da perna, e alguém ligava assim meio nervoso, call 911, call 911, que é o 911, é o número do telefone que chama qualquer emergência lá, tanto polícia quanto de saúde. E o atropelado no chão gritava, não, 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 com certo desespero. E eu, um matuto cearense do Brasil, que onda é essa? O cara está pedindo para não chamar a ambulância. Aí o cara disse, é porque aqui custa $2.500. Se a ambulância do SAMU encostar no cara e pegar, ele vai ter que pagar $2.500. Ele preferia se levantar e sair, sabe? Capengando ali e tal. E nós, enfim, mas o problema nosso, então, nos desloca. Nós temos, os neoliberais estão propondo desmonte desse estado de bem-estar social. O que é o teto de gastos? É, se não isso, eu vou proteger o dinheiro da especulação financeira, que é o maior gasto relativo corrente de todos, e vou cortar as despesas naquilo que importa para o conjunto da sociedade, saúde, educação, etc, etc. Hoje, por exemplo, estudando o problema do Brasil, renovei um dado. O Brasil, de todos os países da OCDE, é o que gasta menos por cabeça no ensino fundamental. É o menos, mas menos mesmo. O mundo gasta entre 10 e 15 mil dólares por aluno ano, o Brasil gasta 7 mil. Percebe? E, apesar disso, nós estamos aí tangendo o Brasil, melhorando as coisas e tal. Então, repare bem, nós temos um grande embate. Qual é o embate? Desmontamos o estado de bem-estar social ou trabalhamos para consertar o financiamento? De novo, o Brasil é dos raríssimos países do mundo, na periferia do planeta, só tem nós, que tem margem para consertar o financiamento. Agora, isso vai doer. Isso exige alinhamento político contra o pacto, não é, que domina todos nós. Ô Ciro, o pessoal está pedindo aqui, eu não posso deixar de tocar nesse assunto. Se foi um dos únicos candidatos, tá? O único político de vulto até hoje que falou da dívida pública. E a gente vê, é engraçado isso, né? Parece que é um assunto que é tabu, que a gente não vê os candidatos, os presidenciáveis falar disso aí. Eu queria que você falasse um pouco das suas ideias para resolver esse problema da dívida, porque todo mundo varre esse assunto para baixo do tapete e ele é importantíssimo. Né? Vamos colocar a família brasileira, os combatentes aí do arte da guerra no jogo. Quando você ganha seu salário e você e sua mulher, ou sua mulher e você, né, sentam ali naquela hora trágica que toda semana, todo mês tem, que é o seguinte, como é que é aqui a conta? Né? Tem que pagar a conta do supermercado, tem que pagar a conta da farmácia, tem que pagar o aluguel, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo e tal, e tem que pagar a dívida, o crediário que eu fiz, ou o dinheiro do agiota que eu tomei emprestado e tal. Todo mundo faz isso. E o que é que o brasileiro médio faz? Ele tenta se livrar da dívida, porque a dívida ela vai crescendo. E no Brasil ela cresce loucamente, porque nós temos aqui a maior taxa de juros do planeta Terra, há muitos anos. Então, repare, no Brasil, comandante, nós temos o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é uma lei, desculpa, eu estou falando para o mais simples dos brasileiros nos acompanharem. É uma lei que o governo manda agora, sim, em setembro, vai mandar agora, já mandou, e nessa lei o governo prevê que é a maior taxa de juros do planeta Terra, há muitos anos. Então, repare, no Brasil, comandante, nós temos o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é uma lei, desculpa, eu estou falando para o mais simples dos brasileiros nos acompanharem. É uma lei que o governo manda agora, sim, em setembro, vai mandar agora, já mandou, e nessa lei o governo prevê que é a maior taxa de juros do planeta Terra, há muitos anos. Então, repare, no Brasil, comandante, nós temos o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é uma lei, desculpa, eu estou falando para o mais simples dos brasileiros nos acompanharem. É uma lei que o governo manda agora, sim, em setembro, vai mandar agora, já mandou, e nessa lei o governo prevê que é a maior taxa de juros do planeta Terra, há muitos anos. Então, repare, no Brasil, comandante, nós temos o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é uma lei, desculpa, eu estou falando para o mais simples dos brasileiros nos acompanharem. É uma lei que o governo manda agora, sim, em setembro, vai mandar agora, já mandou, e nessa lei o governo prevê que é a maior taxa de juros do planeta Terra, há muitos anos. Então, repare, no Brasil, comandante, nós temos o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é uma lei, desculpa, eu estou falando para o mais simples dos brasileiros nos acompanharem. É uma lei que o governo manda agora, sim, em setembro, vai mandar agora, já mandou, e nessa lei o governo prevê
que é a maior taxa de juros do planeta Terra, há muitos anos. Então, repare, no Brasil, comandante, nós temos o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é uma lei, desculpa, eu estou falando para o mais simples dos brasileiros nos acompanharem. É uma lei que o governo manda agora, assim, em setembro, vai mandar agora, já mandou, e nessa lei o governo prevê que é a maior taxa de juros do planeta Terra, há muitos anos. Então, repare, no Brasil, comandante, nós temos o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é uma lei, desculpa, eu estou falando para o mais simples dos brasileiros nos acompanharem. É uma lei que o governo manda agora, assim, em setembro, vai mandar agora, já mandou, e nessa lei o governo prevê que é a maior taxa de juros do planeta Terra, há muitos anos. Então, repare, no Brasil, comandante, nós temos o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é uma lei, desculpa, eu estou falando para o mais simples dos brasileiros nos acompanharem. É uma lei que o governo manda agora, assim, em setembro, vai mandar agora, já mandou, e nessa lei o governo prevê que é a maior taxa de juros do planeta Terra, há muitos anos. Então, repare, no Brasil, comandante, nós temos o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é uma lei, desculpa, eu estou falando para o mais simples dos brasileiros nos acompanharem. É uma lei que o governo manda agora, assim, em setembro, vai mandar agora, já mandou, e nessa lei o governo prevê que é a maior taxa de juros do planeta Terra, há muitos anos. Então, repare, no Brasil, comandante, nós temos o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é uma lei, desculpa, eu estou falando para o mais simples dos brasileiros nos acompanharem. É uma lei que o governo está fazendo. Então, nós temos que aumentar, temos que controlar a dívida por isso. Como é que controla a dívida? Primeiro, ela tem uma questão de fluxo e de estoque. Vamos, de novo, dividir com as pessoas. Estoque é quanto eu estou devendo. Fluxo é quanto dessa dívida vence por mês e quanto ela aumenta com juros, se eu não pagar. Então, quem está no rotativo do cartão de crédito, tira 100, no fim do ano está devendo 700. No Brasil, nos Estados Unidos, matriz do cartão de crédito, que cobre isso aqui, com Bolsonaro, com Michel Temer, com Lula, tanto faz, eles é que mandam, a política virou essa conversa fiada toda, porque o que acontece na prática é que o país está dominado pelo setor financeiro, que é essa turma que ganha dinheiro com a dívida. Então, repare, nos Estados Unidos, se você tirar 100, no fim do ano está devendo 120, que é 20% o juro. No Brasil é 600% de juro. Se você tirar 100, está devendo 700 no fim do ano. Então, repare, isso é regulatório. Então, isso aí é uma questão do Banco Central, que eles deram um estatuto de autonomia, por quê? Porque entregaram ao Banco Central o controle do cartel financeiro. E esse é o grande deslinde. E está tudo igual como sempre esteve. Não mudou absolutamente nada. Se o Marciano chegar aqui, vai ver que o presidente do Banco Central do Bolsonaro é o mesmo presidente do Banco Central do Lula. E os dois quase levaram o país a uma guerra civil, Lula e Bolsonaro, para continuar tudo como está, no que importa. Né? É o que eu estou dizendo. Depois o Lira é o presidente da Câmara e o Centrão é que dá as cartas do orçamento e do governo. Não é a mesma coisa, não? Ou eu estou delirando? Né? Claro que uma pessoa é diferente da outra e tal. Estou falando do que interessa para a vida real do povo. Então, repare, como é que a gente pode resolver a questão do estoque? Hoje, meu comandante, o Brasil tem 350 bilhões de dólares numa espécie de caderneta de poupança lá fora, as chamadas reservas cambiais. Faz sentido eu ter 350 bilhões de dólares em reservas aplicada a zero, tendo aqui dentro uma dívida que me cobra 13,25% de juro ao ano na Selic? A grande pergunta é, faz sentido você, meu irmão, que está ouvindo, você ter uma caderneta de poupança e uma dívida? A caderneta de poupança lhe rende zero e a sua dívida lhe come 13%. Mas só a gente que discute isso, Ciro. O pessoal não leva esse assunto para debate. É impressionante. É um mas por quê? Porque tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. E eles é que mandam no país e mandam na mídia. Você sabe quanto é que o Brasil está pagando de juros, só juros, sem bater um centavo de dívida esse ano, comandante? 700 bilhões de reais. É dinheiro que gente besta como nós não sabe nem contar. 700 bilhões de reais são 130 bilhões de dólares, só de juro. Isso vai para o bolso de 10 mil famílias que mandam e desmandam no Brasil. Por quê? Porque subornaram o poder político. Essa é a grande questão, só a direita, a esquerda. É papo furado muito.
Não tem direita, não tem de esquerda. Quem manda no Brasil é o cartel financeiro. Mas eu estou dizendo como resolver. Então, você tem 350 bilhões de dólares de reserva, são 700 bilhões de reais de juro, de juro aqui dentro, por ano. Então, o que é que nós estamos propondo? Nós estamos propondo o seguinte: você baixa os juros no fluxo, baixa o juro. Pode haver uma resistência, porque a esquerda brasileira, da goela para fora, concentrou na mão de 5 bancos 100% 85% das operações financeiras do Brasil. Então é um cartel. 5 bancos que se sentam juntos, reúnem, jantam juntos, dominam 80% de todas as transações financeiras do país. Então eles têm um poder monstruoso, eles mandam nas televisões, mandam nos jornais, etc, etc. Então o presidente não pode ter rabo de palha e tem que propor uma política estratégica de redução da taxa de juros, consertar a finança e não precisar mais dos bancos. Para isso, eu preciso ter como pagar a dívida, porque calote não serve. Então, eu preciso pegar uma parte dessas reservas, 350, vamos lá, se eu ficar com 150 bilhões de dólares, é uma reserva absolutamente suficiente para os padrões internacionais de um país como o nosso. Eu tenho 200 bilhões, ou seja, eu tenho 1 trilhão de reais para fazer frente a uma dívida, né, em que eu não preciso pagar tudo, eu vou só reestruturando prazos e coisa para alongar o perfil e diminuir o fluxo dela. Isto é a primeira providência, você voltar o poder político a liderar o país, tomando de volta para a democracia aquilo que virou o que a ciência política chama de plutocracia, que é um governo dos barões. Ciro, a questão do Banco Central, como é que você vê essa briga toda no começo do governo? Veja, o Banco Central ele tem 2 tarefas no mundo inteiro. Uma é vigiar a saúde da moeda, é vigiar a menor inflação. Então, essa é uma das tarefas do Banco Central no mundo inteiro. Ele tem que garantir que a moeda que circula no país não seja derretida pela inflação. Isso é uma missão importantíssima que a gente não pode desertar dela. Lembra que eu fui ministro da Fazenda no presidente Itamar, ajudei a fazer o real e enfrentamos e chegamos a um êxito extraordinário de praticamente zerar a inflação ali no ano de 94. A outra tarefa, entretanto, de novo, é tudo fraude no nosso país. A outra tarefa é zelar pela sanidade da economia real, que você pode ter como indicador o nível de emprego. Então você pega, qual é o mandato do Banco Central norte-americano que se chama Fed, Federal Reserve? O Banco Central norte-americano é encarregado da menor inflação a pleno emprego. Ou seja, ele tem que estar com o olho no gato ou no peixe, não é? Ele tem que estar ali calibrando. Então, hoje, veja bem, a inflação dos Estados Unidos é o dobro da brasileira. E a taxa de juros dos Estados Unidos é 1/4 da taxa de juros do Brasil. Quem está certo, o Brasil ou os americanos? Ô, brasileiro, meu irmão, acorda, querido, acorda. Olha aqui, os americanos têm uma inflação hoje de 8% ao ano, o Brasil é de 4,5%. A taxa de juros dos Estados Unidos é de 4,5% ao ano, a do Brasil é 13,25%. Vamos para a Europa. Na Europa, a inflação na Inglaterra é a maior dos últimos 40 anos. 8%, 10%. A taxa de juros é 3,5%. No conjunto do euro, onde a libra esterlina britânica não está, a inflação é 7%, 8%. A taxa de juros é 3,5%. Compreende? Então, repare, no Brasil, a taxa de juros é para indenizar com dinheiro público a perda inflacionária dos ricos, dos rentistas, dos aplicadores, dos agiotas, que mandam e desmandam no país. Entra governo, sai governo, é a mesma coisa. E a autonomia do Banco Central aqui no Brasil foi feita como? Nós aprofundamos um grande debate e chegamos à conclusão de que o Banco Central brasileiro tinha que ter um estatuto de economia. Não, não, senhor, não foi assim, não. Numa bela madrugada, sabe o presidente Arthur Lira, da Câmara? Esse que era Bolsonaro, agora é Lula, percebe? Esse cidadão botou em votação, de madrugada, numa votação simbólica não, virtual, em plena pandemia. O país agonizando, a Globo dizendo, hoje nós chegamos a 500 mil mortos e não sei o que e tal, todo mundo trancado em casa e não sei o que e tal. Foi assim que passaram o Estatuto da Autonomia do Banco Central no Brasil.
uma votação simbólica na calada da noite, percebe? E saiu capenga. Saiu lá o Banco Central encarregado de enfrentar a menor inflação e esquecer o pleno emprego. Ou seja, você tem que revogar essa lei. Para quê? Para o Banco Central virar puxadinho do presidente da República para fazer demagogia? Claro que não. Claro que não. Você pode até adaptar o Estatuto do Banco Central, de autonomia do Banco Central. Agora, eu pergunto ao brasileiro médio, depois do que aconteceu com o nosso país, independentemente do lado que você tenha, meu irmão, a radicalização violenta, polarização do nada com coisa nenhuma, né? Do Lula com Bolsonaro, que o nosso país quase vai para uma confrontação física, 8 de janeiro, etc, etc. O Banco Central amanheceu mesmo? Tenha paciência. Amanheceu mesmo, a mesma direção, percebe? Não está direito isso, nós temos que revogar. Agora, o que é que fez o PT para fazer isso? Nada. Porque da boca para fora esculhamba, o Lula fala mal do presidente do Banco Central, mas está escrito lá, deixa eu ver se eu me lembro, artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Complementar número 179. Está dito lá exatamente o que eu estou propondo aqui, que o presidente da República, provocado pelo Conselho Monetário Nacional, que é titular o Haddad, a Simone Tebet e o Roberto Campos do Banco Central, dado que ele não cumpriu as metas, como não está cumprindo há 3 anos, pode demitir o presidente do Banco Central. Vai ver se o Lula vai fazer isso. Não vai. Esculhamba e parece que é o ombudsman. Ele é o crítico de si mesmo e vai passear pelo estrangeiro, deixando aqui o desastre na esteira disso. Ô Ciro, mas vem cá, não é um contrassenso? Que olha só, a gente faz uma eleição aí que nem essa, daí acho que o presidente Lula teve 50 e poucos milhões de votos, 60 milhões. Quase empatou, depois de tudo que aconteceu. Mas vai ver na história, não é um contrassenso que um homem com 60 milhões de votos, seja quem for, o Lula, o Bolsonaro, você, quem chegar lá, tem menos poder do que 12 pessoas, os 11 do Supremo, e mais o presidente do BC, que não tiveram voto nenhum. Você não acha que está na hora de fazer uma reforma constitucional? Porque o problema é esse aí. A gente elege um presidente que já está mandando menos que a rainha da Inglaterra. Você lembra do caso do Bolsonaro? Ele não pôde nomear um delegado de polícia. A Dilma não pôde nomear o presidente Lula para a Casa Civil. Quer dizer, a gente apequenou a presidência da República, né? Tá complicado. Como é que você está vendo tudo isso? Comandante, o fraco líder faz fraca a forte gente. Essa frase não é minha, né? O fraco líder faz fraca a forte gente. Veja, temos que fazer aperfeiçoamentos constitucionais, acho que tem muita distorção. Pelas tantas, eu falei, para ver se o povo me entendia, que uma vez presidente ia devolver o judiciário a sua caixinha, o Ministério Público a sua caixinha. Foi uma celeuma gigantesca e tal. Eu estava pensando no organograma, né? Caixinha é o organograma, quem faz o quê? Porque virou baderna mesmo. Montesquieu aqui já ia ficar maluco. Aqui está se revirando no túmulo para dizer que não me citem com essa coisa que estão fazendo aí no Brasil. Porém, comandante, e há aperfeiçoamentos constitucionais, eu sustento que não há nenhuma norma constitucional que entregue a um líder autoridade. Sabe, autoridade já está descrita na Constituição. Tome-se o exemplo dos dois que o senhor deu, né? Um juiz singular, uma decisão monocrática, precária, impedir o presidente da República de nomear um subordinado seu. Em nenhuma circunstância, e olha que quem postulou o impedimento da nomeação do cara da Polícia Federal fui eu. Eu, porque sabia da debilidade da autoridade do Bolsonaro. Mas, veja bem, eu, presidente da República, isso não aconteceria. Ou esqueça, qualquer presidente da República que seja cioso da sua autoridade, lembrar-se-ia, para falar aqui com a moda Michel Temer, do juramento. Por que o presidente da República faz um juramento? Qual é o teor do juramento? Aquilo é a fundação da autoridade. Então, eu prometo, sob o penhor da minha honra, lá nos Estados Unidos eles pedem a ajuda de Deus, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Quando o Constituinte escreveu cumprir, ele está mandando o presidente obedecer à lei. E fazer cumprir, ele está determinando ao presidente, enquanto chefe de Estado, que constranja todos nós ao cumprimento da Constituição. Então, dado que um juiz, seja de qual status for,
inclusive especialmente ministro do Supremo, notoriamente extrapola das suas atribuições de forma individual e liminar e impede o exercício do juramento, cabe ao presidente da República simplesmente desobedecer, não cometendo o crime de desobediência. A resposta é um ofício, simples assim. Um ofício, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, não se dirige nem ao ministro que deu a liminar. Acabo de receber aqui uma decisão que, a meu juízo, fere a Constituição Federal, artigo tal, número tal, e me constrange o meu juramento de cumprir e fazer cumprir a Constituição. De maneira que lamento, mas não poderei dar cumprimento a essa decisão. Solicito a vocês que tomem as providências devidas. E ato contínuo marcava a posse do meu auxiliar, convidando todo mundo para fazer. Sabe o que teria acontecido, Farinazzo? Nada. Por quê? Porque um curto-circuito dessa natureza, nenhum magistrado enfrentaria o passo 2. Nenhum magistrado enfrentaria o passo 2. Qual seja, abrir um processo de desobediência contra o presidente da República na constância do coletivo do Supremo Tribunal Federal. Sabe quantos dias prosperaria essa possibilidade? Nenhum. Então, estou falando de autoridade. Essa é a autoridade. Se você não tem... Sabe quantas vezes... Não é gabolice, não. É exemplo, porque palavras ao vento, o Brasil está completamente cansado. Eu fui governador, enfrentei situações como essa. Houve um dia em que uma juíza do trabalho declarou o estado do Ceará sob meu governo depositário infiel. Eu recorri de uma sentença absurda, que era corrupção e pagamento de propina para juiz, para não sei o que e tal, e para recorrer na Justiça do Trabalho, o paciente tem que dar bens em garantia. E eu dei os bens em garantia e, naturalmente, fiquei com os bens sob guarda, porque eram bens da repartição que eu tinha lá. Então, era o ar-condicionado, a mesa, o carro da fazenda. Então, estava dado em garantia, mas o uso e a guarda era com o Estado, como é absolutamente normal. Um belo dia, sem qualquer inovação, a maluca da juíza declarou o Estado do Ceará depositário infiel, como se o Ceará fosse embora do Brasil, fosse fugir para evadir isso da dívida. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer um apelo e não sei o que e tal? Que conversa é essa? Aquilo toda subordem. Eu simplesmente mandei a polícia prender quem quer que fosse executar a ordem, porque flagrantemente ilegal. Ela escalou um ponto acima, chamou a Polícia Federal para dar reforço ao mandado. E eu disse para o superintendente da Polícia Federal que tinha mais homem do que ele, contando o efetivo da Polícia Militar. E ele disse, mas governador, eu não estou propondo isso não, eu quero um conselho. Depois o meu conselho é esse, viagem, porque a merda está feita. Pronto, falei de novo. Né? E pronto, sabe o que aconteceu, Farinazzo? Nada. Por quê? Porque virou escândalo, você chama a atenção da opinião pública, todo mundo vai ver o absurdo que foi aquilo. E não tem recurso contra absurdo. A lei, sabe, o direito não prevê absurdo. O direito não prevê juiz picareta, sabe? É inimaginável você prever um juiz picareta. Você não pode fazer isso. Então, se um juiz extrapola, ele está violando a Constituição e, portanto, ninguém está obrigado a obedecê-lo. A última palavra, claro, cabe ao Supremo Tribunal Federal no Estado de Direito Democrático. Mas eu estou só dando exemplo prático de como falta autoridade. E por que falta autoridade? Os próprios líderes e seus filhos, tudo enrolado. Tudo dependendo de liminar de juiz, tudo dependendo de impunidade, de cancelamentos, estapafúrdio, de inquérito, de eliminação de provas, de confissões, etc., etc., é na baderna que está o Brasil. Se você não tem autoridade, se você tem filho agarrado na coisa, você mesmo roubando joia, sabe? Que moral que você tem para encarar quem quer que seja? É complicado, né, Ciro? Isso que você falou é uma coisa interessante, porque a gente pega cada vara da justiça no Brasil, é um país, né? Que cada juiz decide de um jeito. É muito difícil uniformizar tudo isso daí, por mais que tenha jurisprudência. Eu estava pesquisando esses dias um caso aí. É interessante ver como essa divergência de opiniões acaba. A gente não sabe para onde vai. Não existe muita segurança jurídica num país como esse, né? Nós precisamos consertar isso. Só no Estimule a produção de ácido hialurônico da sua pele com a hidratação anti-sinais de Natura Ecos Tucumã. Eu sou ativo, estou com a minha inscrição ativa, está na OAB e sou professor de Direito. Enfim, sabe quantos países do mundo têm 4 ou 5 graus de jurisdição? Só o Brasil, para crime comum. Isso não existe. O crime comum, no mundo inteiro, são 2 graus de jurisdição. É o juiz singular e a revisão por um colegiado. Fim de papo. Se houver alguma questão de ordem constitucional relevante,
que não pode ser automática, aí se considerará a tese constitucional e não a questão do crime. Portanto, a prisão em segunda instância é uma coisa óbvia. No Brasil, a lei permite que até 5 graus de jurisdição aconteçam. Então, repare, isso sabe para que é? É que os ricos, os poderosos, né, construíram isso, porque eles e somente eles podem contratar grandes escritórios de advocacia, lamentavelmente, grandes escritórios de advocacia agora com parentes de ministros e de juízes, etc., etc., não é? Acertando por fora, não é, a impunidade. Então, isso daí é para garantir a impunidade dos brancos, dos poderosos, do baronato brasileiro. Portanto, está aí uma coisa que tem que ser feita. Isso é uma coisa que a gente vai... Essa é uma bandeira que a gente vai ter que levantar. Se não fizer reformas... Eu acho que tudo bem, a Constituição de 88, ela foi bastante progressista para a época, foi um avanço, e ela nos trouxe até aqui, mas eu não sei se ela vai nos levar onde a gente tem que chegar, não. Não, a democracia brasileira está na hora da gente discutir. Fracassou. Fracassou. Não é que está fracassando, fracassou. Não por causa dela, mas a democracia brasileira, do jeito que está aí, fracassou. A República está podre. Ciro, a gente está chegando no final, 1 hora de live. Papo com você sempre passa voando. A gente aprende muito, se diverte, é uma maravilha, tá? Ouvir teu raciocínio rápido, tua inteligência, teu conhecimento dos assuntos nacionais. Eu já quero deixar engatado aqui uma volta, mas eu queria que você partisse para as considerações finais, né? Eu que agradeço o privilégio, sempre que... Eu estou calado, não sei se percebe, eu estou saindo pouco, não... é a primeira live que eu faço, acho que desde a campanha. Eu não poderia faltar com você, porque você é uma exceção nessa coisa desastrada, que para além da desonestidade intelectual, você tem muito despreparo também. E assim, no Brasil está ficando de um jeito em que a gente que procura estudar, que se esforça, eu não sou adivinhão não, eu vivo estudando, ralando. Hoje de manhã eu fui ler textos importantes sobre fusão nuclear, sobre gasto por cabeça em educação, enfim. E no Brasil, infelizmente, o poder político faz a apologia da ignorância. E isso está levando o nosso país a isso, a essas polarizações estéreis, assuntos completamente secundários e laterais, dominando e pelo ódio, lacração e na internet, confusão, etc, etc. Enfim, eu agradeço a você, me comprometo tantas vezes quantas você considere oportuno e conveniente voltar aqui a esse nosso querido canal Arte da Guerra. E, se me permitir, eu quero propor também que as pessoas assinem a minha newsletter. Eu estou me manifestando uma vez por semana, mas como eu preciso pagar o leite das crianças, eu estou cobrando R$20 se for assinatura mensal ou R$200 se for assinatura anual, uma newsletter toda semana. Chega domingo na casa de todo mundo. Eu vou pegar com o Vicente e eu vou colocar lá no nosso Brasil Desvendado, e você pode acessar no meu site, cirogomesemendado.com.br. Assinem lá e a gente vai continuar entrando em contato. Farinas, muito obrigado a você. Selva. Ciro, eu que agradeço aí, Selva. Grande abraço para ti. Vamos acreditar no Brasil. Uma hora dessa, esse povão acorda e vai fazer uma coisa linda no mundo. A gente não pode desistir nunca. Não desiste nunca mesmo. Abraço grande. Grande abraço para ti. Até mais. Pessoal, vamos lá para a live agora do História Militar em Debate. Tá? Eles estão começando uma live agora. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, aqui, ó. O pessoal lá do canal do Ricardo Cabral, eles vão fazer uma live sobre os PMCs, tá? Sobre as tropas mercenárias. E a gente volta amanhã, então, sempre com responsabilidade, compromisso no Brasil, pessoal.